instituição é oferecer ensino superior de forma acessível, tanto que e acessibilidade não só em relação ao valor da mensalidade, mas também à proximidade, à localização. Então, a instituição teve como objetivo se instalar aqui no centro do Recife, justamente para poder alcançar alguns dos trabalhadores que trabalham por aqui, né, e que saem, que talvez não teriam tempo de ir para um outro bairro estudar. Então, popularizar o ensino superior. Em relação à capacitação para os professores, nós passamos por algumas capacitações, uma delas é chamada de Roda de Mestres, onde a gente discute a questão do aprendizado, da forma do ensino, da docência em si, né, onde os professores contam os seus casos de sucesso e também os de fracasso, porque aí a gente aprende mais com o fracasso do que com o sucesso. Então a Roda de Mestre é um desses encontros que nos ajudam a estar se atualizando em relação à prática da docência. A faculdade oferece sempre no início do semestre o encontro pedagógico, que é quando a gente conversa, tem uma reunião com o diretor da faculdade, que sempre traz uma temática diferente para a preparação do semestre. Então, por exemplo, já teve um semestre em que o desafio foi atualizar os nossos conhecimentos e a nossa forma de dar aula em relação ao nosso aluno cliente, né? Então, já tivemos esse tipo de temática. E durante o semestre a gente tem a roda de mestre, que pode acontecer a cada 2 meses ou a cada 3 meses. E aí, durante esse período, alguns professores da casa, eles se tornam facilitadores. E aí as temáticas também sempre são o cotidiano de sala de aula. Como lidar com um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, já teve uma temática sobre isso. Como é que a gente pode fazer para tornar aquele conteúdo tão teórico mais prático e dinâmico para o aluno. Então já tivemos também esse tipo de temática. Então é sempre focando nessa relação aluno, professor, sala de aula, né? Como é que acontece a contextualização do ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Nós temos que quebrar um paradigma que é aquela coisa que não existe nenhuma forma de acompanhamento perfeito, não existe uma forma de avaliação perfeita, né? E também o que temos aí, essa questão de se fazer a prova escrita, com notinha, aquela coisa, também já é uma coisa, como é que eu posso dizer, talvez um pouco ultrapassada, né? Mas ainda é adotado como forma de avaliação, como forma de acompanhamento da aprendizagem do aluno. A faculdade nos oferece algumas alternativas, como, por exemplo, o aluno, além da prova escrita, que tem que ter, que é de praxe, que é tradicional, que é um pouquinho engessadora, mas além da prática, além da prova escrita, nós temos os trabalhos. Aí sim, os trabalhos são práticos, né? Então, os alunos recebem orientação, o professor vai acompanhando o progresso do trabalho, e aí, a partir do momento em que o professor senta com o aluno e ele vai passando as dificuldades que eles vão encontrando no decorrer do trabalho, aí eu acredito que é quando a gente chega ao ápice da educação, do conhecimento, da troca de ideias, de experiência, quando o professor senta e diz, olha, tu está com um problema, e se fôssemos por esse caminho? E o aluno também tem a oportunidade de dizer, mas eu gostaria de ir por esse caminho. Aí essa troca, com certeza, produz um conhecimento um pouco mais dinâmico, cooperativo, interativo. Então temos os trabalhos. Mesmo assim, ainda não é perfeito, tá? Então, essa orientação, na verdade, esse acompanhamento, eu acredito que se tivéssemos uma ferramenta para que a gente pudesse fazer o acompanhamento diário dos alunos, para que esse aluno ele pudesse ser avaliado diariamente, talvez fosse um pouco mais próximo da realidade. Então temos alunos que durante as aulas comuns são extremamente comunicativos, participativos, conseguem desenvolver bem as atividades, mas que quando chegam para fazer um trabalho específico ou uma avaliação, seja por uma questão de nervo, fica nervoso, fica assustado, seja qualquer que seja o motivo, ele trava. E aí talvez a gente faça uma avaliação injusta dele. Então o processo de acompanhamento do discente, eu acredito que deveria ser diário, mas a gente ainda não tem ferramentas para isso. Facilita e atrapalha. Quando o professor e o aluno
se tornam extremamente dependentes da tecnologia para se fazer algo, para desenvolver algo, então eu acredito que isso aí está atrapalhando esse desenvolvimento. Eu vou usar como exemplo aqui os cursos de comunicação social da faculdade. O comunicólogo ele precisa muito de algumas ferramentas, né, como softwares, né, os programas de edição, como equipamentos como a câmera que você está utilizando. Então ele utiliza de diversas ferramentas, mas ele tem que ser preparado para trabalhar com qualquer tipo de ferramenta que ele tiver à disposição. Ele tem que utilizar a criatividade. E aí é isso que a gente tenta fazer em sala de aula, dizer, olha, você pode sim utilizar uma câmera e pode sim utilizar um software para fazer um projeto, mas você também pode fazer manualmente. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar, ela agrega, mas ela também pode atrapalhar. Na questão positiva, do ponto de vista positivo, é porque nós temos aulas muito mais interativas. Então, eu não preciso simplesmente estar passando slide. Então, eu posso passar um vídeo para que vocês entendam melhor o processo lá que eu quero ensinar. A gente pode passar um áudio, pode tocar uma música, a gente pode ir para um laboratório de informática e fazer as próprias pesquisas, a gente pode ir para o laboratório de TV e usar a ilha de edição, usar a câmera, pode ir para o laboratório de fotografia e utilizar a câmera. Então, a prática, eu acho que é a melhor forma de aprendizagem, fazer, errar, refazer, até aprender. E a tecnologia ela facilitou isso, né? Então, temos ainda algumas instituições que trabalham com projetor. Temos algumas instituições que ainda trabalham com o quadro e o piloto. Não que isso não seja positivo, mas é limitado. Então, a nossa instituição, eu acho que foi uma das pioneiras em que todas as salas, por exemplo, tem o projetor, então dá para a gente utilizar o computador em sala, fazer chamada virtual, não precisa ter uma caderneta para fazer chamada, e tudo isso agiliza o processo. Tem suas falhas? Tem. A tecnologia, ela não é perfeita, porque ela é feita por humanos, nós não somos perfeitos. Então, o que a gente tem que fazer como professor é saber contornar esses defeitos, contornar esses problemas, para que o aluno não se frustre, para que ele não se sinta mal, para que ele não perca conteúdo. Bem, os recursos vão depender muito das disciplinas, né? Então, eu tenho uma disciplina de fotopublicidade, onde eu tenho alguns laboratórios à minha disposição, nós temos alguns equipamentos à disposição. Não são perfeitos, não são todos os equipamentos, mas é uma amostragem de alguns equipamentos. Então temos câmeras, temos alguns equipamentos de iluminação, temos um estúdio, um local, né, com o fundo branco. Temos também os laboratórios que dá para fazer edição, e então a gente tem isso à disposição. Outras disciplinas não precisam de tudo isso, mas aí eu sempre utilizo, né, o data show, né? Então, pronto, arte e estética, por exemplo, é uma disciplina extremamente teórica, mas que eu tento sair da teoria. Eu tento não ficar só, vou mostrar só imagem dos quadros dos mais famosos, aquela coisa toda. Então a gente escuta música, a gente vai para outros laboratórios, tenta fazer uma coisa interdisciplinar, né? Agora, quanto à faculdade, quando faz o contrato, né, contrata um professor, ela espera, eu acredito, né, qualquer empresa, ela espera que você tenha os conhecimentos mínimos para poder utilizar esses recursos. Então, eu não poderia ser professor de fotopublicidade se não tivesse o conhecimento mínimo para poder passar alguma informação nessa área para os alunos. Por exemplo, também já fui professor de vídeo, de TV, fundamento de TV. Tinha que ter o conhecimento mínimo, né, das câmeras, das filmadoras, do estúdio de TV, da ilha de edição, do software de edição. Então a faculdade, ela até agora não nos ofereceu especificamente uma capacitação focada na disciplina ou em determinada área. Ela faz sempre o papel dela de estar orientando em relação a esse processo de ensino-aprendizagem, do professor ensino em sala de aula como mais uma pessoa que estimula o conhecimento. O que acontece é que a faculdade oferece alguns descontos em alguns cursos, tem algumas parcerias aí, convênios, e que se o professor tiver interesse em focar na sua área de atuação, ele consegue o apoio sim da instituição para estudar fora. Essa é uma possibilidade. São melhores do que algumas outras instituições pela qual eu já passei, né? Já teve instituição que realmente não tinha
o acesso ao laboratório era muito complicado e eu só tinha mesmo o piloto e o quadro para trabalhar. Aqui eu tenho um computador em sala de aula, tá? Ajuda bastante. Os laboratórios precisam sim de alguns equipamentos, mas tem o básico para que os alunos tenham uma noção do que eles precisam. E eu acredito que sim, tem que sempre estar atualizando. Toda instituição tem que atualizar os seus laboratórios, tem que atualizar o seu maquinário, os seus equipamentos, isso é de praxe. E a Faculdade Joaquim Nabuco com certeza não sai desse caminho. Ela precisa também atualizar alguns equipamentos, mas com certeza temos aulas, temos equipamentos que conseguem propiciar ao aluno um conhecimento básico, uma aula básica. Dependendo da situação e da disciplina, às vezes até melhor, e em algumas outras situações um pouquinho menor, né? Talvez os equipamentos pudessem ser melhores. Por exemplo, para a disciplina de introdução à informática para o jornalismo, está muito tranquilo o laboratório que nós temos. Talvez em edição gráfica, né, umas disciplinas que precisam de softwares mais pesados, vamos assim dizer, talvez a gente careça de computadores mais potentes para poder rodar esses programas, senão nós vamos os alunos não vão poder usufruir desses programas nesses computadores um pouco mais antigos ou mais lentos. Então, o laboratório termina que se aplica bem para uma disciplina, mas que talvez para outras a gente precise de equipamentos um pouco mais modernos e potentes. Já um pouco desse o nome da instituição, mas é muito conhecida, tá? E atua aqui no Recife há muitos anos e tem até um slogan que não condiz com a realidade, né? O slogan fala de inovação, modernidade, aquela coisa toda, mas quando eu fui ministrar algumas palestras lá, workshops, oficinas, eu não trabalhei diretamente para a instituição, mas o Data Show era um data show antigo e era compartilhado entre salas. Então na sala só tinha o piloto e o quadro branco. Se você precisasse do data show para mostrar um vídeo, uma música, você tinha que agendar. E aí vinha uma mesinha com rodinhas e veio um equipamento em cima. E eu achei isso extremamente... Poxa, uma instituição com tanto nome, com um nome tão forte no mercado e que tem em seu slogan aí a questão dessa tecnologia, inovação, modernidade, aquela coisa toda, e ainda está com esses recursos, enquanto eu já conhecia a Uninasal, a Universo, a própria Unibratec, e aqui a Joaquim Nabuco são instituições em que é o básico, ter um computador, um data show, um equipamento de som, o piloto e o quadro branco em sala. Eu acho que hoje em dia é o mínimo para uma instituição decente, para que o professor possa passar material audiovisual, para que o professor possa mostrar mais para os alunos, possa compartilhar mais com os alunos. Eu acho que isso é o básico e tem instituições sim ainda que estão um pouquinho atrasadas nessa questão da atualização dos equipamentos de sala de aula. Ainda existe essa situação, infelizmente. Obrigada, viu, professor? De nada, disponha.